Há alguns dias eu fiz um vídeo e eu iniciei da seguinte forma: Guedes, você é idiota? E eu fiz essa pergunta por causa daquela fala do Paulo Guedes que o problema de saúde no Brasil é que o brasileiro quer ver muito, quer ver 100, 120, 130 anos. Então nós não queremos morrer, é um problema para o sistema de saúde brasileiro. É claro que aquilo foi uma grande estupidez dita por Paulo Guedes. Mas o pior é que o Paulo Guedes não parou por aí. Logo em seguida, ele fez uma declaração, falou uma frase que foi assim, absurdamente esdrúxula, incoerente e preconceituosa. Eu vou explicar tudo isso. Ele falou basicamente que o FIES possibilitou que filho de porteiro que nunca prestou vestibular fosse até a faculdade. É claro que isso é muito preconceituoso por parte do Paulo Guedes, se você ainda soma com a fala dele a respeito do que o problema do sistema de saúde é que o brasileiro quer ver muito, e também numa fala mais antiga dele, dizendo que havia uma época que empregada doméstica viajava para Disney, mostrando todo o seu preconceito. Mas há uma certa incoerência aí, porque o Paulo Guedes ele é financiado pelo FIES e também pelo ProUni, porque ele foi um dos fundadores de um grupo de investimentos chamado AFIA. O Grupo AFIA é hoje o principal grupo educacional de ensino superior de medicina no Brasil. Eu estou falando eu estou falando o maior grupo hoje de ensino superior do segmento de medicina que é caríssimo é o Grupo AFIA. Eles têm em torno de 15 faculdades espalhadas principalmente na região centro-oeste, nordeste. E é mais forte e maior do que Estácio, do que Croton, do que Ânima, do que Ser Educacional. É o grupo mais poderoso de todos no segmento de medicina no Brasil. E nós sabemos como funciona. Claro que o FIES tem irregularidades e o ProUni também tem ali os seus problemas, porque é uma transferência de recursos da via pública para a via privada. Então, o governo brasileiro financia escolas, faculdades, no caso, particulares, de qualidade duvidosa com recursos públicos. Essa é uma discussão do FIES e do ProUni que já são aí bem antigas a respeito disso. É o meu assunto de pesquisa na minha tese. Mas, voltando para cá, só queria explicar essa incoerência do Paulo Guedes, porque o FIES alimenta um segmento que ele ajudou, uma empresa, um grupo que ele ajudou a fundar. Então, por isso que é incoerente. Mas a fala do Paulo Guedes foi algo tão esdrúxulo, mas tão esdrúxulo, até para os padrões bolsonaristas. Porque o Bolsonaro falou assim, o Guedes não apita em política. O Guedes está falando essas bobagens aí, mas ele não apita em política. Foi o que o Bolsonaro disse naquele almoço, jantar com empresárias. O Guedes não apita em política. E foi mais uma patada que o presidente da República deu no seu ministro da Economia, que era o super-ministro no começo. Mas hoje Guedes é motivo de deboche. Ele virou motivo de piada, virou motivo de deboche. Porque ele revela o pior lado do bolsonarismo. O lado que é o lado preconceituoso. E muitos que votarem Bolsonaro nutrem esse preconceito com a população mais pobre, e nós sabemos disso. E também um lado cruel, impiedoso, que mostra que se não tivessem os pobres no país, supostamente o Brasil seria um lugar melhor. E o Guedes acredita nisso porque ele falou. Ele falou, se é o problema do sistema de saúde é que as pessoas querem viver muito. Então, se não tiver mais idosos, você não tem problemas do sistema de saúde, você também não tem problemas previdenciários. Esse é o mundo mágico de Paulo Guedes. Mas isso é um absurdo, inclusive, para Bolsonaro. Eu não sei, não entendo, não faz sentido o Paulo Guedes, um homem na posição dele, poderoso, rico, continuar no governo Bolsonaro. Será que Guedes não tem amor próprio? Porque amor pelos outros já nós vimos que ele não tem. Empatia nenhuma ele tem. E ele também não conhece nada de economia. Será que ele é tão obtuso a ponto de não entender que ele tem que pedir demissão? Será que ele está querendo cavar a demissão dele porque ele acha que se ele pedir demissão ele vai mostrar que ele é fraco? Eu não sei mais o que passa na cabeça do Paulo Guedes. De verdade, de verdade. Ele não precisa disso. Ele é alguém rico, alguém poderoso, já participou do governo do Chile, pode curtir o dinheiro dele à vontade. Pra quê? Sabe, pra quê se expor dessa forma? Se mostrar quase... Tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas adjetivem da forma como vocês preferirem. Não faz sentido, não faz. Todos os dias, praticamente, nós temos uma humilhação pública do Guedes vindo do governo federal.
por conta de idiotices que ele fala, de bobagens que ele fala, bobagens que não tem nem como os próprios bolsonaristas suportarem, tolerarem. Guedes, peça demissão. Peça demissão. Nos poupe das suas idiotices. Se poupe também, porque aí pelo menos as suas idiotices ficam entre quatro paredes. Não vem a público. Não são exaladas. E o problema é que o Guedes, essa não é somente uma opinião do Guedes, é uma opinião que muitos bolsonaristas possuem. E eles gostam exatamente disso. É o que mais choca, esse preconceito do Brasil que chega ao poder, que chegou ao poder junto com o Bolsonaro. Bolsonaro pensa igual ao Guedes. Ele pensa, porque ele já falou, nós temos que matar 30 mil. Ele falou isso lá atrás. Lembram daquela declaração? Ele falou, Bolsonaro pensa igual a Paulo Guedes. A diferença é que pelo menos o Bolsonaro teve um pouquinho de... Olhem só, o Bolsonaro teve um pouquinho de consciência para perceber que aquilo que o Guedes falou é uma idiotice. Nós temos que tirar o governo Bolsonaro. Esse governo precisa sair, ou eles vão levar o país para o buraco. Até 1º de janeiro de 2023, que é quando acaba o governo Bolsonaro, nós temos mais 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio. São muitos meses ainda que nós temos que ficar aturando e tolerando esse tipo de comentário. E não é só o comentário, porque tudo bem que o Guedes ele é muito blá blá blá, mas ações políticas são feitas para chegar a esse tipo de visão deles. Olha o que está acontecendo com o nosso país durante a pandemia. Mais de 400 mil mortos. E quem está morrendo na pandemia? É rico que está morrendo? Também. Só que a maioria quem é? Pretos e pobres. Todo mundo sabe disso.